No silêncio da alma, a Umbanda fala. Está no ar, Caminhos de Axé. Oi, pessoal! Hoje eu quero dar início à nossa conversa de uma forma diferente. Eu gostaria de ler um pequeno trechinho de um artigo de jornal muito antigo, só para a gente ter noção desde quando começa a temática que a gente está abordando aqui. O artigo é de 1937, o jornal se chamava A Tarde, e o tema é sobre a mulher, sobre o feminismo. Diz assim, abre aspas, ela, que então vivera a vida de criança, vivida no mundo e entre as causas infantis, era do lar a flor mimosa e genial criatura. Ingênua e descuidada, era o encanto e mais nada. Para que então, em um cérebro tão pequeno, cultivar ideias tão elevadas? Seria inútil até mesmo tentar contra a natureza, pois como pode abrigar objeto bem avultado em espaço tão limitado? Fecha aspas. Como a gente pode observar nesse trecho do jornal, havia uma ideia de que a mulher tinha um cérebro pequeno, né? Essa ideia nasce do pensamento patriarcal, é um pensamento evolucionista, um pensamento que cria um discurso que hierarquiza as pessoas entre inferiores e superiores, não é? Isso se aplica a vários segmentos, brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais e por aí vai. Veja, o texto está falando da mulher branca, né? Essa mulher branca de cérebro pequeno, não era dado a ela a oportunidade de participar no espaço público, fora de casa. Ela era considerada frágil, infantil e, no caso, inferior ao homem, que teoricamente teria um cérebro muito maior e muito mais ativo. Veja, se esse pensamento se aplicava à mulher branca, que de alguma maneira estava inserida na sociedade colonial brasileira, imagine então qual seria a ideia em relação à mulher negra. Todas as mulheres, todas, mas especialmente as negras, sempre foram objetificadas, sempre foram exploradas, invisibilizadas, usadas. Coube sempre à mulher um papel subalterno. Mas esse tipo de pensamento não foi sempre assim, pelo menos não no continente africano. E para falar sobre isso, eu vou me socorrer do professor Cheikh Anta Diop, um dos autores que mais influenciou o século XX com seus livros, e nesses livros nós vamos encontrar inúmeras narrativas de reinados que foram exercidos por mulheres. Ele começa fazendo referência à primeira, né, que era mais conhecida, que era a Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá dominou toda a Arábia Meridional e a sua fama correu o mundo daquela época por conta da sua sabedoria e por ela ter tido um reinado extremamente glorioso. Depois da Rainha de Sabá, teve a Rainha Candance, na Etiópia. A Rainha Candance ficou extremamente famosa pela sua coragem. Ela não era apenas uma rainha como figuração política, ela era guerreira, porque ela assumiu pessoalmente o comando do seu exército. A resistência dela era tão grande que ela ficou conhecida em toda a antiguidade. E o mais bonito, né, dessa história é que as rainhas posteriores passaram a adotar o mesmo nome que ela, Candance, em sua homenagem. Algo semelhante aconteceu no território de Gana, onde havia também um regime matriarcal. Na África Central também, entre os povos Bantu, o sistema de organização era familiar, era matrilinear, né, pautado na mãe, na mulher. E se a gente for um pouco mais longe, para além da África, do continente africano, se nós formos lá na Índia, antes da invasão dos povos arianos, uma boa parte daquele território era habitada por um povo chamado dravidiano. Aliás, eram povos de pele bastante escura. E lá
embora se praticasse o culto fálico, e aí como culto fálico a gente tem que entender que o fálico está relacionado ao órgão sexual masculino. Você vai encontrar esculturas de órgãos sexuais masculinos. Isso tinha a ver com exaltar o poder de fecundação, de fertilidade. Mas essa fertilidade não tem como ocorrer sem a presença da mulher. E, embora houvesse esse culto, a sociedade era considerada matriarcal. O que os historiadores vão nos relatar é que a mudança nesse parâmetro ocorreu por conta das invasões islâmicas, sobretudo na África durante a Idade Média. Os costumes e as tradições foram sendo modificadas e o sistema foi passando por uma mudança gradativa de matriarcado para o patriarcado. Eu, quando estou levantando essa temática aqui com vocês sobre matriarcado e patriarcado, não é porque eu quero invocar o triunfo da mulher sobre o homem, a vingança da mulher, nada disso. É para que a gente possa observar que para haver harmonia entre esses gêneros, a gente precisa entender de onde parte a violência, se a gente deseja uma sociedade mais equilibrada, né? Essa proeminência do masculino sobre o feminino se exacerbou ainda mais quando as culturas judaico-cristãs foram se estabelecendo, tanto no continente africano como depois no continente americano. Eles sempre tiveram uma noção de que a mulher precisava ficar num lugar de subalternização. Ela tinha que ser subalterna ao homem. Esse é um discurso amparado em determinismo biológico, em que vai se dizer que a mulher tem o cérebro pequeno, portanto, a condição dela é de fragilidade em relação ao homem. Só que essa noção cria relações de poder entre os sexos. A mulher é a figura submissa e o homem a figura dominante. Mas não para por aí. Pegou-se esse discurso de determinismo biológico, de inferiorização feminina, e se transfere esse discurso para o ambiente religioso. É só a gente observar como a mulher não dispõe de papel de liderança em inúmeras religiões, mas especialmente as cristãs. O que é interessante nisso tudo é o fato de que memórias ancestrais africanas ainda assim ficaram preservadas, apesar da colonização, pelo menos em parte, né? As mulheres pretas, por exemplo, elas invocavam a memória de suas poderosas ancestrais iorubás, que lá na sua terra de origem compunham sociedades poderosas, como a sociedade Yalodé, a sociedade Gueledé, assim como as mulheres de Moçambique, de Cambinda, de Benguela, as mulheres Bantu, que juntas todas foram compor as Irmandades Pretas aqui no Brasil. Foi a coragem dessas mulheres, muitas delas sacerdotisas e que foram acusadas de bruxaria e feitiçaria, que fez com que elas pudessem ganhar as ruas, que elas pudessem se envolver em levantes, que elas lutassem pelos seus direitos e pelo direito de seus familiares. Mulheres forras, né, alforriadas ou mulheres libertas, passaram a querer trabalhar no comércio, nem que para isso elas precisassem manter relações com a Igreja Católica. Essas mulheres corajosas ficaram conhecidas como mulheres do Partido Alto. Se a gente for voltar um pouco no tempo, antes da gente falar no candomblé, lá nos calundus, as mulheres pretas cuidavam da comunidade, cuidavam das crianças, elas faziam práticas terapêuticas para poder cuidar do núcleo familiar. Muitas delas tiveram a ousadia de ir para a rua, ir para as calçadas, pegar seus quitutes, suas cocadas, suas comidas tradicionais, colocar no tabuleiro e com isso não só obter riqueza, mas fazer circular informação, se empoderar, para no momento certo buscar desconstruir essa narrativa cristã que sempre foi opressora em relação às mulheres, mas também em relação ao preto. Nas religiões de matriz africana, a mulher tem voz. Aliás, o que ocorre é o protagonismo feminino.
o que demonstra a valorização da mulher na manutenção do axé. Quando a gente olha para a história do mundo, a gente se dá conta de que ela foi escrita, em sua grandiosíssima maioria, pelos homens, e em sua maioria também europeus. É uma história masculina, contada por homens, onde as mulheres foram silenciadas. Se o mundo ainda insiste em louvar líderes homens, aqui no Brasil, as religiões de matriz africana nos ensinaram que é preciso dar espaço, voz e liderança para as mulheres. Então, minha gente, nós precisamos expurgar de vez os discursos misóginos que ainda possam existir nas comunidades de terreiro. E aqui eu estou falando especificamente do lugar que eu ocupo na Umbanda, enquanto sacerdotisa. Veja, não é sequer sensato a gente manter como válido discursos umbandistas que foram feitos no século passado que enaltecem a inferioridade feminina. Não faz sentido nenhum isso. E não importa qual foi a alegação utilizada. Não dá para aceitar uma justificativa que é por conta da magia, mulher não pode movimentar magia. Existe o eterno feminino e o eterno masculino, e a mulher não pode movimentar, né? Ocupar espaço de liderança. Isso é uma inversão das polaridades entre ativo e passivo. A mulher sempre coube a função de ser submissa, estar em papel auxiliar do homem. A ela cabe cuidar do lar. Ou então dizer que nas ordens esotéricas europeias a mulher nunca teve espaço. Mas nós não estamos falando de ordens esotéricas europeias. Nós estamos falando da Umbanda. Então, a alegação de que a mulher dispõe de fluidos ou de influências negativas, como, por exemplo, uma tal de menotoxina, gente, isso além de absurdo, é anticientífico. Não existe. Se isso um dia interferiu nas lideranças dos terreiros, então isso precisa ser modificado, e com urgência. Nós sabemos que as pessoas são fruto da sua época, dos valores vigentes da sua sociedade, e muitas vezes escreveram influenciadas por esses valores e essas culturas. Mas as coisas estão mudando, e aquilo que foi dito como sendo de origem espiritual, mas que não guarda pertinência alguma com as tradições que deram origem à Umbanda, e aqui eu estou me referindo especificamente a tradições africanas e indígenas, aquilo que não tem nada a ver com a espiritualidade, mas com questões de poder, com questões culturais, isso precisa ser revisto, isso precisa ser ressignificado. E esse é o meu convite a você, ouvinte. Seja de que gênero você for, homens e mulheres, precisamos refletir juntos, pois já passou da hora da Umbanda ser mais acolhedora e reconhecer o papel importante de homens e mulheres em nossa religiosidade. Axé. Caminhos de Axé. Umbanda, sabedoria e fé para o seu dia a dia. Até o próximo encontro. Axé.